Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Modo de sentir. Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Paulo, aos Efésios 4:23. Há muitos séculos o homem raciocina, obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos, segundo velhos processos de observação. Rege a vida física, com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais, e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo. E ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Através do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas, se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é a máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vives sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Emmanuel. E agora, a palestra. Irmãos de jornada, mais uma vez nos reunimos aqui pelo Grupo Espírita Francisco de Assis para estudarmos juntos o livro Evangelho segundo o Espiritismo,
dando continuidade ao estudo sistematizado da doutrina espírita. Hoje estudaremos o capítulo 28, intitulado Coletânea de Preces Espíritas, especificamente os itens 69 a 72, que trata de preces pelos que já não estão na Terra, em particular os criminosos e os suicidas. Lembramos que esse capítulo traz esclarecimentos sobre preces e sugestões de preces para os mais diversos momentos das nossas vidas e necessidades. Assim, recomendamos sua leitura, estudo e utilização. Então, vamos iniciar pela prece por um criminoso. No item 69, Kardec faz uma introdução sobre a prece que ele vai sugerir, trazendo uma reflexão importante, consistente na afirmação de que se a eficácia das preces fosse proporcional à extensão delas, as mais longas deveriam ficar reservadas para os mais culpados, porque mais lhes são necessárias do que aqueles que santamente viveram, né? Assim, Kardec acrescenta que recusar a prece aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus, e que julgar tais preces inúteis, quando o homem haja praticado tal ou tal erro, seria pré-julgar a justiça do Altíssimo. Quer dizer, a nós não cabe julgar, né? E mais deverá ser dado a quem mais necessitar, não nos esquecemos. Melhor não nos esqueçamos. Então, nesse ponto, nós vamos recordar o que esse mesmo livro, no capítulo 11, trata, né? Aquele subitem denominado Amar o Próximo como a Si Mesmo, na parte relativa às instruções transmitidas pelos Espíritos, que é no finalzinho, né, de cada capítulo, a rigor tem essas instruções. É o item 14, e a mensagem é do Espírito Isabel de França. Ela data de 1862. Mas vamos ver como que ela ainda é atual. E ela é relativa, então, à caridade para com os criminosos. E nos esclarece que a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo, e que deve existir uma completa fraternidade entre os verdadeiros seguidores da doutrina transmitida por Jesus. Esse foi o ensinamento, né, do Mestre. Dessa forma, o ensinamento de Jesus, no sentido de que devemos amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas de Deus que são, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se se arrependerem, como também a nós, pelas nossas faltas que cometemos, né, com relação à lei de Deus. E ela nos adverte que devemos nos considerar mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negamos perdão e compaixão, pois as mais das vezes eles não conhecem a Deus como nós, e portanto muito menos será pedido a eles do que a nós, né? Quanto mais for dado, mais será cobrado. Nesse sentido, nos recomenda veementemente que não julguemos de forma alguma, pois se assim procedermos, seremos ainda mais severamente julgados, e precisamos da indulgência para os pecados em que sem cessar cometemos. A gente continua cometendo os nossos erros, né? Não estamos, como eu sempre falo, né? Lembrando um amigo querido, que já se foi para a espiritualidade, ele costumava dizer que nós não estamos no concílio de santos, quer dizer, nenhum de nós é santo, né? Estando aqui na Terra, ainda em fase de provas e expiações, né? Ainda a caminho da regeneração. Então não somos perfeitos. E não podemos julgar o irmão que tem uma dificuldade diferente da nossa, mas que, como nós, é imperfeito. Como nós, chegará à perfeição relativa que nos cabe, cada um a seu tempo, né? Então, ela destaca isso, a importância da indulgência que nós devemos ter para com os pecados alheios, né? Porque nós o cometemos também, incessantemente. E ela destaca ainda que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus e que para o mundo nem sequer faltas são, né? A gente sabe que pensar
por exemplo, o errado, na medida em que os espíritos se comunicam pelo pensamento, também já é errado, né? Também pode insuflar outro a fazer aquilo, né? A cometer aquele ato que a gente está muitas vezes pensando erroneamente, né? Lembrar aí que a obsessão não se dá só de lá para cá, só do espírito para o encarnado, mas também do encarnado para o espírito desencarnado, né? Mas esse é outro assunto. Então ela continua, Isabel, falando que, reiterando que a verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que damos, quer dizer, naquele bem material que nós oferecemos ao irmão menos provido de bens materiais, de condições materiais, e nem mesmo nas palavras de consolação que nós pronunciamos, mas, como Jesus ensinou, a verdadeira caridade consiste na benevolência, de que nós usamos sempre e em todas as coisas, ou melhor, que nós devemos usar sempre em todas as coisas para com o nosso próximo. De forma que podemos exercitar a caridade com seres para os quais nenhuma utilidade terão as esmolas, inclusive, quer dizer, pessoas ricas, pessoas que não têm dificuldade financeira, e nós ainda assim podemos ser caridosos, assim, usando muitas vezes de palavras de consolo, de encorajamento, de amor, que podem conduzir elas a Deus, né? Porque todos temos problemas. A pessoa que tem poder, que tem dinheiro, que tem recurso e conhecimento, tem também sofrimento, tem também dificuldade. Então nós podemos sim exercer a caridade amorosa para com esses irmãos também, que estão numa prova diferente da nossa, né? Mas que também estão passando por provas e expiações necessárias à nossa evolução ainda. Então, nos encoraja, Isabel, a nos amarmos, pois como filhos do mesmo Pai, né, nós somos irmãos, não devemos estabelecer diferenças entre os outros infelizes, porque nós também somos infelizes, né, na medida em que imperfeitos, porquanto Deus quer que todos sejam iguais e ninguém seja desprezado, né? E acrescenta que Deus permite que entre nós se achem grandes criminosos, né? A gente vê ainda situações muito bárbaras, para que nos sirvam de ensinamento e nós possamos também influenciar na medida da nossa pequenez, mas enfim, do que nós pudermos, e que quando nos encontrarmos submetidos às verdadeiras leis de Deus, quer dizer, quando a gente estiver já aí no mundo mais evoluído, já não haverá necessidade desses ensinamentos, pois todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações e para o seu aprendizado, né? De acordo com a necessidade dele para a evolução. Finaliza então a irmã Isabel esclarecendo que devemos aos criminosos o socorro das nossas preces e que essa é a verdadeira caridade. Não nos cabendo declarar serem miseráveis, ou que deveriam ser expurgados da terra, ou ainda que muito branda é a morte para eles, mas ao contrário, devemos observar os ensinamentos do nosso mestre e modelo Jesus, que vendo um criminoso lamentaria a condição dele e o consideraria um doente, digno de piedade, estendendo-lhe a mão. Mas que pela nossa inferioridade moral, nós ainda não conseguimos fazer isso, né? Então, no entanto, nós podemos pelo menos orar pelos criminosos, assistindo assim seu espírito durante o tempo em que ainda haja de passar na terra, de forma que ele possa ser tocado de arrependimento se orarmos com fé, pois ele, tanto o nosso próximo quanto o melhor dos homens, né? O criminoso. E sua alma transviada e revoltada foi criada como a nossa, né? Simples e ignorante, para se aperfeiçoar, que é o objetivo da nossa encarnação, né? E nós devemos ajudá-lo a sair do lameiro e orar por ele. Então Kardec sugere a seguinte oração: Senhor, Deus de misericórdia, não repilais esse criminoso que acaba de deixar a terra. A justiça dos homens o castigou, mas não o isentou da tua, se o remorso não lhe penetrou o coração. Tira-lhe dos olhos a venda que lhe oculta a gravidade de suas faltas.
possa o seu arrependimento merecer de ti acolhimento benévolo e abrandar os sofrimentos de sua alma. Possam também as nossas preces e a intercessão dos bons espíritos levar-lhe esperança e consolação, inspirar-lhe o desejo de reparar suas ações más numa nova existência e dar-lhe forças para não sucumbir nas novas lutas em que se empenhar. Senhor, tens piedade dele. Essa é a oração. A segunda oração proposta no estudo de hoje por Kardec, é o item 71 e 72, os itens, é dirigida aos suicidas. Então, na introdução, Kardec destaca que jamais tem um homem direito de dispor de sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra, quando julgue oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar-lhe os rigores de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que se quis subtrair às provas da vida. Kardec esclarece ainda que o suicida é qual criminoso que se evade da prisão antes de cumprir a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Aí, irmãos, eu vou sugerir a leitura porque, pela exiguidade do nosso tempo, eu não vou poder trazer muito do que contém. O mesmo livro, esse livro, Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, que trata de bem-aventurados os aflitos, né? No item 14, ele é específico, direcionado ao suicídio e à leitura. Então, assim, recomendo a leitura desse capítulo, né? Especificamente desse item, para entender melhor essa situação do suicídio. Mas Kardec, então, enaltece nesse capítulo, eu vou falar assim muito rapidamente, a importância da calma e da resignação, inspiradas na maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro. Ele afirma que essa situação, né, quer dizer, a calma, a resignação e saber que existe um futuro, que a vida é eterna, que o nosso tempo aqui na Terra ele é muito efêmero, considerando a vida eterna, nos dão uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Pois a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes, os problemas, os sofrimentos que o homem não tem coragem de suportar. Né? E ele destaca que as doutrinas materialistas que ensinam que tudo que existe é aqui, a Terra, né, a vida na Terra, a vida material, elas de alguma forma elas insuflam a pessoa ao suicídio, porque a pessoa pensa, se eu só tenho essa vida, e se a vida está insuportável, eu vou acabar com ela, eu vou diminuir, né, o tempo do meu sofrimento. E na realidade as doutrinas que já ensinam que a vida continua, ensina que a nossa vida é eterna, que não termina com o pequeno tempo de vida que a gente fica aqui, né, variado aí, né, entre segundos até mais de uma centena de anos, mas ainda assim que diante da eternidade é um sopro, é um instante. Então, quando você consegue ver sobre esse ponto de vista da eternidade, os males dessa vida, por piores que sejam, não vão lhe levar ao suicídio, porque você tem a certeza de que você vai continuar vivendo, que você é pior, você vai agravar as consequências daquele seu ato, né? Daquele seu ato. Então, que a gente possa, de fato, quer dizer, o Espiritismo, então, rapidamente falando, ele nos demonstra vários motivos contra a ideia do suicídio, inclusive através dos depoimentos, das narrativas dos espíritos que se foram desta forma e relatam os sofrimentos porque passaram em virtude dessa atitude, né? Então, o Espiritismo nos mostra a certeza de uma vida futura,
né, em que será mais ditoso, quanto mais inditoso, muitas vezes, e resignado nós tenhamos vivido aqui na Terra. A certeza de que, abreviando nossos dias, chega precisamente o resultado oposto do que nós esperávamos, quer dizer que a vida não acabou, a gente agravou a situação, que se liberta de um mal para incorrer no mal pior, mais longo e mais terrível, que o espírito se engana, né, o suicida, imaginando que com matar-se vai mais depressa para o céu, que não é realidade, que o suicídio é um obstáculo aqui no mundo, no outro mundo, né, na espiritualidade, aquele espírito suicida se reúna com aquelas pessoas que foram objeto de suas afeições, né, com que ele esperava encontrar, porque ele vai ficar no Vale dos Suicidas, né? De forma que, sabendo dessas consequências todas que o suicídio tem, né, que só vai agravar as decepções, os sofrimentos, o espiritismo e as doutrinas espiritualistas que colocam claramente que a vida continua, ela se opõe a essa ideia do suicídio, né? Então, assim, a gente vai encerrar o estudo de hoje, então, fazendo essa prece sugerida por Kardec, no item 72, dirigida aos suicidas, pedindo que todos que estão ouvindo elevem o pensamento a Deus, acompanhando essa oração em favor dos nossos irmãos. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias, mas também sabemos que infinita é a tua misericórdia. Dignita, pois, de estendê-la sobre a alma de... Aí falamos o nome daquela pessoa que nós sabemos que se suicidou. Possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a aspereza dos sofrimentos que ele está experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim de suas provas. Pois espíritos que tendes por missão assistir os desgraçados, os infelizes, toma-o sob a vossa proteção, inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu. Que a vossa assistência lhe dê forças para suportar com mais resignação as novas provas por que haja de passar, a fim de repará-la. Afastai dele os maus espíritos, capazes de o impelirem novamente para o mal e prolongar-lhe os sofrimentos, fazendo-o perder o fruto de suas futuras provas. A ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, nos dirigimos também, para te exprimir o desejo de que a nossa compaixão te diminua o amargor e te faça nascer no íntimo a esperança de melhor porvir. Nas tuas mãos está ele. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechado aos corações endurecidos. Graças a Deus.